Bom dia, amigos. Hoje, 8 de outubro de 2023. Estamos reunidos para mais um culto matinal dominical. Vamos iniciar cantando uma música. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louvo o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para esse culto matinal dominical. Nós aqui, eu, Michel, e cada um de vocês, nas suas casas, onde estiverem, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que nós possamos receber a graça, a unção, o poder que há no nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste culto. Lava-nos, purifica-nos, restaura-nos, Senhor. Obrigada por tudo, Jesus. Eu vou ler uma oração baseada no Salmo 91. É uma oração que eu fiz baseada no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido de todos. Eu creio no Deus Altíssimo e por isso habito no seu esconderijo, e ele me protege. Eu confio em Deus e no meu Senhor Jesus Cristo, que me salvou e me libertou de todo pecado. Eu sei que Deus é do laço do inimigo e de toda doença proveniente do mal. Deus me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarei seguro. Eu não viverei com medo, nem de noite e nem de dia, pois confio no meu Senhor Jesus Cristo. Mesmo que eu veja muita coisa ruim neste mundo, eu não serei atingido por nada, pois o Senhor Jesus é o meu refúgio,
e o Deus Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá e nenhuma praga chegará na minha casa, porque o Senhor Jesus dará ordens aos seus anjos a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão para que não tropece em alguma pedra. Eu pisarei com os pés tudo que vier do maligno, porque em Deus me apeguei com amor, e Ele me livrará e me porá a salvo, porque conheço o nome de Jesus. Eu o invocarei e Ele me responderá, e na minha angústia Deus estará comigo. Me livrará e eu o glorificarei. Deus me dará vida longa e me mostrará a sua salvação. Eu li uma oração que eu fiz no ano de 2002, baseada no Salmo 91, colocando o Salmo 91 no Novo Testamento, com Jesus Cristo, porque o Salmo 91, como todo, os salmos foram escritos antes de Cristo. Então eu atualizei o Salmo 91 e foi o que eu li agora. Vamos agora ter o nosso momento de estudo bíblico da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a tua bênção, a tua unção, Senhor, sobre o Michel, sobre o estudo bíblico que ele vai ministrar, sobre a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que seja uma palavra dirigida pelo teu Espírito Santo, que ele não fale de si mesmo, mas fale daquilo que o Senhor colocou no seu coração e quer transmitir a cada um de nós. Fala, Espírito Santo, conosco e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus, que nós possamos crescer em santificação, em entrega plena nossa ao Senhor nosso Deus, na confiança no Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos libertou de todo pecado. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, nossa família, a família de cada um que participa conosco. E no final desse culto estaremos ministrando a Santa Ceia. Prepara esse momento, Senhor. Prepara o nosso coração e prepara o coração daqueles que se sentirem motivados a participar conosco. Ó Deus, pedimos a tua unção, a tua graça e o livramento de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 7, para ler o versículo de 1 a 5. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas.
Esse texto fala a respeito de não julgar. Jesus não está falando quanto a um discernimento que a gente precisa ter durante a vida. Falamos domingo passado sobre escolher e decidir. E mostramos claramente que tudo isso tem que estar em Deus, em Cristo, segundo a sua vontade, para que a gente possa ter uma expressão clara do reino de Deus e da justiça do reino de Deus. Aqui Jesus, quando ele está falando esse contexto, ele está falando para os homens chamados adâmicos, homens naturais, que ainda não tiveram um encontro real com Jesus Cristo, não se identificaram com ele, não têm uma natureza santa e não compreenderam o propósito da vontade de Deus para as suas vidas. Mas aquele homem que nasce adamicamente, ele nasce, como eu já disse domingo passado, morto espiritualmente, a alma dele está viva, o espírito dele não fala com o Espírito de Deus, e o contexto da alma e o corpo toma as suas posições. E o homem precisa ser pleno. O homem, alma vivente, precisa ter o contexto carnal e o contexto espiritual. Esse equilíbrio dos dois faz com que esse homem, alma vivente, possa expressar o reino de Deus. Mas o homem, como ele estava morto espiritualmente, ele também nasce cego espiritualmente, nasce cego de nascença, porque uma trave entrou nos seus olhos, que é a trave do pecado, e o cegou. Jesus vem para que ele possa agora não só tirar a gente do mundo, abrir os olhos dos cegos e também libertar de um contexto da opressão para que a gente viva plenamente o dia do Senhor com a nossa vida. Então quero começar dizendo aqui que essa expressão não julgueis para não ser julgados, ele fala exatamente com um homem adâmico chamado natural. Então ele recomenda para o homem natural adâmico não fazer nenhum juízo, porque o julgamento que ele julgar, ele vai ser julgado. E depois nós vamos ver que Lucas 6, 37, 48, Jesus continua falando a mesma coisa e acrescenta. Afirma ainda que além desse homem natural, quando julgar, ele passa a ser julgado. Se ele condenar, ele vai ser condenado. E também, por outro lado, ele recomenda alguma coisa que é muito difícil para o homem natural fazer. Ele diz assim: perdoa, pois você será perdoado. Usa da misericórdia, que você receberá misericórdia. Ama e será amado. Isso torna difícil para esse homem natural. E as duas coisas é o tempo que ele vai gastar e o quanto ele vai gastar para conseguir fazer as duas coisas. E a tendência do homem natural é sempre julgar, é sempre condenar, é sempre culpar, por causa de uma trave que ficou nos seus olhos e ele não enxerga claramente como que deve ser. E Jesus veio para abrir essa condição, tirando essa trave dos olhos, para que o homem agora possa ver com os olhos do coração e não apenas com os olhos físicos. Então essa razão do homem natural ter uma facilidade muito grande para julgar. E ele fala, não julgue. Ele não quer dizer que ele está impedindo de você fazer um discernimento de situações, do que é certo, do que é errado, do que é lícito, não lícito, quanto à carne. Exatamente isso ele está falando. Você tem que fazer isso. Para tomar decisões, escolhas, a gente faz um certo juízo de mérito, de valores, e a gente tem que analisar tudo isso para tomar até mesmo as decisões. Paulo, em 1 Coríntios 2, os versículos 14 e 15, não vou ler apenas comentar, ele explica que o homem natural, sem o Espírito Santo, aquele homem ainda que não teve encontro com Jesus Cristo, não se identificou com ele, não tem uma natureza santa, ainda continua uma natureza pecadora, e não tem ainda a compreensão clara do seu propósito segundo a vontade de Deus, ele, na realidade, ele não discerne e nem entende as coisas de Deus. Então ele não discerne espiritualmente e nem entende as coisas de Deus. Para ele tudo que é de Deus é um pouco loucura. O homem natural usa de critérios que
que a gente vê aqui de critérios de pesos e medidas. Com o peso que você pedir, você vai ser pesado, com a medida que você medir, você vai ser medido, baseado numa justiça que ele conhece apenas de direito, que é a justiça legal, ou da lei. Mas ele não entende o que Jesus mandou ele buscar. Ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus é diferente da justiça do homem, que é do direito legal. Enquanto a justiça do reino de Deus é a justiça do amor. Levítico 19:16, dentro do contexto ainda das leis, já recomendava Moisés, escrevendo assim, ao homem que está sob a lei, quando você for julgar ou passar por um contexto de julgar, você deve julgar com justiça e não com direito. Isso já falava lá em Levítico 19:16. E Jesus resumiu toda a lei dizendo que toda a lei se resume nos mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus vem agora e fala que não é assim que se ama agora. Naquela época era a segunda lei, porque é o resumo da lei, é o amor. Agora ele falou, é a mesma coisa que eu estou falando, só que agora você ama, como o Pai me amou, eu amei vocês. Agora vocês amam um ao outro com esse amor que eu tenho. Por isso que ele fala que a gente não deve julgar. Mas acontece que esse homem natural, quando tem esse encontro com Jesus Cristo, ele se torna semelhante a ele, um homem espiritual. Assim, em Cristo Jesus, esse homem natural, todos nós assim somos, mortos espiritualmente, a gente ressuscita o Espírito. Agora o nosso Espírito começa a ouvir o Espírito de Deus testificando que ao aceitarmos Jesus somos filhos de Deus por adoção. Esse Espírito vai falando para nós que somos filhos amados de Deus. E agora nós entendemos o reino de Deus, a propositura dele, entendemos a sua justiça, que é em amor, mas não é uma justiça de direito, mas é de amor. E esse homem se torna o que nós falamos, um homem espiritual que compreende claramente o propósito e a vontade de Deus, através do que Cristo já revelou para nós. Então esse homem é curado da sua cegueira espiritual. Ele é tirado do contexto daquela trave. Nós tínhamos um caibro, vamos chamar assim, nos nossos olhos, porque o mal cegou Adão. Por isso que ele falava assim, no dia que, ele já tinha visto, ele não era cego, mas ele falou, um dia que você comer, vão abrir os vossos olhos. Abriu os olhos para ele e deixou cego em relação às coisas de Deus. Agora, restabelecido essa imagem, agora do coração, em que Cristo entra e traz luz, e os nossos olhos do coração começam a ver, nós temos um olho todo especial para expressar agora, de maneira diferente, como nós olhamos para o contexto de fora, as outras pessoas. Por isso, começa tudo nesse olhar interior transformador que Jesus faz em cada um de nós. Jesus, em João 8, capítulo 8, os versículos 15 e 16, ele afirma, vós, como que se falando assim, homens adâmicos, naturais, vocês julgam segundo a carne, segundo aos direitos, privilégios, seus interesses legais. É assim que vocês julgam. E ele falou, eu, Jesus Cristo, homem espiritual, espírito vivificante, gerado pelo Espírito Santo, estou abrindo agora um novo tempo, uma nova dispensação para você agora ser uma nova criatura. Eu, aprenda comigo, a ninguém julgo. Se eu julgo, disse Jesus, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só que julgo, porém eu e aquele que me enviou, o meu Pai que está em mim e eu estou em meu Pai. Agora, como nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, agora nós estamos identificados com uma nova natureza, nós agora não só pensamos, temos a mente de Cristo, mas também temos o sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele falou, se você guardar a minha palavra, você, na realidade, receberá não só a mim, mas o Espírito Santo,
e o Pai virá e faremos morada em você. E você será uma expressão de um homem espiritual que vai poder julgar as coisas. Mas você não vai julgar para criticar, nem para condenar. Você vai julgar para ajudar. E o que mais a gente encontra é que quando um homem espiritual quer ajudar alguém que ainda não compreendeu o contexto dessa espiritualidade, ainda está com um cisco, não é a trave não, só tem uma farpazinha agora, um ciscozinho daquele caibro do pecado no olho, você tem que tomar cuidado para não dar o teu olho também para quem tem um caibro, porque senão vão ser dois cegos. Então é importante que ele fala, semelhantemente, quem está em Cristo tem a mente de Cristo, como eu falei, tem um sentimento de Cristo, tem a unção do Espírito Santo. E, consequentemente, agora ele é um homem que pode julgar todas as coisas e não é julgado por ninguém. É assim que Jesus disse. Por isso que nós precisamos entender que se você é fiel ao propósito de Deus, está em comunhão com Deus, a sua consciência não te acusa em relação daquilo que você vive pela tua fidelidade a Deus. Quando é julgado por homens, quando é julgado por tribunal humano, ou quando você vive retamente e você é julgado por causa do reino de Deus e perseguido por causa dele, Paulo passou por isso em Corinto. E o que é mais interessante, ele falou, eu mesmo nem julgo a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor. Então a nossa condição agora, nós não preocupamos com o julgamento humano, porque uma pessoa santa não é afetado por nada que há no mundo, porque ele já está separado das condições do mundo. Isso está em 1 Coríntios 4, capítulo 4, os versículos 4 a 5, em que ele faz uma defesa do seu ministério, porque a igreja de Corinto estava realmente questionando a sua condição no ministério. E ele falou, olha, eu não me importo como vocês julgam, também nem tribunal humano eu me importo. Eu mesmo nem julgo a mim mesmo, porque eu sei quem me julga. Agora eu me preocupo em manter essa comunhão com o Pai Celeste. Essa é a razão do homem espiritual, que nasceu cego, era cego espiritualmente, e Jesus Cristo libertou da sua cegueira, para ele ajudar agora outros a tirarem, não só o caibro, mas também um ciscozinho que está no olho dele, para ele poder ver claramente com o olho do coração e expressar com a sua vida, olhando agora para fora de si, compreendendo quem ele é. Parte de todo um processo adâmico, mas agora transformado para ser não mais uma alma vivente, mas um espírito vivificante. É sobre isso que eu estou falando aqui, e que essa farpa, esse cisco desse caibrozinho, uma pequena farpazinha que às vezes vai no olho da gente, incomoda muito. Você imagina um caibro. E ele fala, você daria agora a condição de tirar um cisco se você tem um caibro nos olhos? Ele fala, não seria assim. Eu também tomaria muito cuidado. Mas agora, sabendo da pessoa que não tem mais o pecado em si, Jesus tirou esse pecado. E agora ele está vendo claramente. Mas eu estou com um ciscozinho no meu olho. Aí você fala para o irmão, vê se você enxerga. Teu olho não está com o caibro mais, com o pecado, então tira esse cisco dos meus olhos. Me ajuda a enxergar claramente. Essa é a razão de Lucas, queridos. Quando ele falou 6:37, o versículo 38, após ele falar para não julgar, para não ser julgado, não condenar, para não ser condenado, para perdoar e você será perdoado, sabe o que ele fala na sequência, Lucas? Jesus continua falando no versículo 41, 42. Ele conta a parábola de um cego espiritual que quer guiar outro cego. Diz, 2 cegos, 2 deficientes visuais, que não enxergam, guiando espiritualmente o outro, deficiente visual, espiritual que não enxerga, os 2 vão cair no buraco. Assim Jesus revela que o pior cego é o que julga e afirma ver, como os religiosos da sua época.
quando ele curou um cego de nascença. João estava mostrando essa realidade porque só o Filho de Deus poderia curar alguém cego de nascença. E lá em João, ele mostra claramente, num capítulo que ele fala da cura desse cego de nascença, ele fala exatamente no capítulo 9 a respeito de um jovem que era cego de nascença, foi curado por Jesus, ele vai para a sua comunidade religiosa e os religiosos questionam: você era cego mesmo? Ele falou: eu era cego, nasci cego, e um homem chamado Jesus me curou. Aí eles começam a questionar como que isso aconteceu, e vão perguntar para a mãe e o pai desse rapaz: verdadeiramente esse menino nasceu cego? Ele falou: nasceu cego. Mas os judeus tinham se informado que quem falasse a respeito de Jesus seria expulso da igreja. E quando eles cobraram do pai e da mãe se verdadeiramente Jesus havia feito, eu falei: esse jovem é maior de idade, pergunta para ele, eu não vou responder por ele. Aí perguntaram de novo para ele: verdadeiramente Jesus realmente abriu teus olhos? Ele falou: abriu. Aí ele falou: vocês querem ser discípulos de Jesus? Eu falei: não, discípulo de Jesus sejam vocês. E disse que Jesus encontrou esse jovem que ele curou. E esse jovem, ao conversar com Jesus, ele fala: você já me viu. Como você já me viu? Cego. Mandou lavar lá e ficar curado? Como você já me viu? Porque a gente vê com o ouvido. Por isso que Jesus falou: eu julgo pelo que eu ouço, não pelo que eu vejo. Mas a maioria das vezes nós julgamos pelo que vemos. E vemos com os nossos olhos a partir da nossa carne. E não a partir do nosso espírito, do nosso coração, com os olhos do coração. Por isso que Paulo falou: já não conhecemos mais as pessoas segundo a carne, nem mesmo a Jesus Cristo. Agora todos conhecemos por aquilo que os frutos expressam através das suas vidas. Essa realidade aconteceu com aquele jovem, e os religiosos da época, falando com Jesus, o Jesus perguntou para eles o seguinte: vocês veem? Eles falaram, os religiosos falaram, os escribas, os fariseus: sim, nós vemos. Ele falou: por isso mesmo vocês estão cegos. E aquele que não via, que nasceu cego espiritualmente, agora está vendo. Então ele estava questionando exatamente, na sua época, os que se achavam que estavam curados, e Jesus os chamava de hipócritas que tinham uma trave nos seus olhos. Tinha um caibro, mas não tinha apenas um cisco. E Jesus está revelando que só Ele pode fazer essa cura para fazer com que o homem que estava em pecado possa ressuscitar, foi isso que Ele fez, daquela condição de pecado, e ser agora uma nova criatura e ter os olhos abertos do coração, para ter os olhos espirituais, para poder agora ajudar aquele irmão que tem um cisco no olho, porque do seu olho Jesus já tirou um caibro, e um pequeno cisco agora ele com amor vai poder tirar, com cuidado. Então ele diz, Jesus afirma: vocês que se acham certos, mas não me têm, não se identificaram comigo, não tiveram uma nova natureza transformada, não nasceram de novo, vocês enganam a si mesmos. Gálatas 6, o versículo de 1 a 3, Paulo fala da responsabilidade de quem ressuscitou para uma nova vida e teve uma cura espiritual dos seus olhos. Agora, esse pode ajudar com o espírito de brandura a remover o cisco do olho do seu irmão. Paulo adverte: para você que foi curado, cuidado, para que você também não ensoberbeça e também caia, seja tentado. Paulo, em 1 Coríntios, em 5,12, recomenda julgar os irmãos para ajudá-los. Então, esse julgar aqui não está no sentido de criticar. E o que a gente mais encontra é a pessoa que, quando você quer ajudá-la, ela acha que está criticando. E quando você quer ensiná-la, acha que está condenando. Domingo passado nós vimos que escolher e decidir é necessário. Você precisa fazer um discernimento espiritual, um julgamento.
para saber selecionar as coisas, para saber o que é santo, o que não é santo, o que é justo, o que não é justo, o que deve, o que não deve, o que é lícito, o que não é lícito. Você tem essas coisas. Jesus não está falando desse julgamento. Ele está falando que o homem natural não pode julgar porque ele usa critérios de direito, pesos e medidas que estão no seu coração. É isso que ele está falando. Razão de Jesus Cristo e Paulo falarem para os cristãos: acautelai-vos, tenha os olhos vossos abertos, veja, ouça, seja prudente para evitar engano, mentira e não expressar a hipocrisia no espírito. Assim, quem tem a mente de Cristo e o seu sentimento, fiel a Deus, comum com Deus, tem uma boa consciência para com Deus, deve compreender que tudo isso que foi dado é para que a pessoa agora saiba que ela pertence ao corpo de Cristo. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos comer o pão e beber o cálice, que é o memorial que Jesus instituiu. E Paulo, em 1 Coríntios 11, nos ensina a entender esse memorial. E ele mostra isso como uma realidade para nós. Paulo explica em 1 Coríntios 11 a razão de se comemorar a ceia do Senhor e como fazê-la. Adverte no final que, embora muitos, não discernindo a sua participação na comunhão do corpo de Cristo, isso é, identificado com Cristo, natureza santa e o propósito segundo a vontade de Deus, eles estão fracos, outros estão doentes, e muitos até dormem espiritualmente. E ele afirma no final, 1 Coríntios 11, os versículos 31 e 32, ele afirma o seguinte: a importância de julgar a si mesmo. Está vendo? Nós temos que julgar, inclusive, a gente mesmo. Diariamente, nós temos que ver para fazer as opções de escolhas e decisões. Então ele fala, se você está em Cristo, se você está e participa do corpo de Cristo, se você tem o Espírito de Cristo, se você tem a vida de Cristo, hoje nós vamos fazer esse memorial, que representa isso, para te fortalecer cada vez mais, para você cada vez mais ficar mais parecido com Jesus Cristo, para que você não seja, no juízo final, julgado e nem condenado. Porque aqui agora, ele fala, enquanto você está entendendo esse processo, se Jesus está falando para você julgar a si mesmo, não é para ver se você é digno ou não, porque digno ninguém é, mas todos nós, em Cristo agora, fazemos esse memorial para continuar crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, e expressando Ele, como fala João no capítulo 6. Porque, queridos, se nós julgássemos a nós mesmos, quanto a expressar esse Cristo com as nossas vidas, nós não seríamos julgados. Porque nós passamos a ter uma consciência para com Deus, um coração puro e uma fé sem hipocrisia, porque nossa fé está fundamentada exclusivamente em Jesus Cristo. Temos uma fé que confessamos Jesus, professamos Ele para crescer em santificação, recebendo o Espírito Santo dele, e também praticando boas obras para fazer com que esse Cristo seja visto através de cada um de nós. Qual é a razão de Jesus Cristo, também em Mateus 7,6, afirmar para não se dar aos cães o que é santo e nem lançar aos porcos as vossas pérolas? A razão se encontra em Provérbios 9, versículo 6, em que ele fala sobre o banquete da sabedoria. E em Cristo, toda a sabedoria está revelada lá. Esse banquete da sabedoria, que ele fala em Provérbios 9,6, ele nos ensina algumas coisas que são, assim, importantíssimas. Por que, então, a gente tem que fazer esse julgamento? Então, esse julgamento não é para criticar, não é para condenar, não é para dizer quem é melhor, não, é muito pelo contrário. É para transformar a gente mesmo, para poder amar aqueles que ainda têm ciscos nos olhos. Se você já teve a tua trave tirada. O discípulo de Jesus que já tirou a trave do seu olho, aquela trave do pecado,
que agora está enxergando, está podendo ver nitidamente e expressar esse Cristo com a sua vida, ele não vai passar por opressão, ele vai revelar o dia, o ano aceitável do Senhor. Ele deve discernir também quem é sábio e quem é justo. Embora o evangelho seja dado para todos, e de pregar o evangelho a todas as criaturas, não se esqueça que a palavra é uma só, Jesus Cristo, as boas novas. Mas o problema é a terra, queridos. Enquanto você fica analisando as terras, você não semeia. Mas ele falou para você semear tudo. Mas depois que você semear, e você colocando uma boa semente, você vai perceber se aquela terra presta ou não presta. Mas você não está julgando para dar ou não dar, mas está para passar pelo banquete da sabedoria, entender para quem você continua ensinando e para quem você não continua mais ensinando. Presta atenção no que ele fala. Então a gente passa a discernir quem é sábio e justo, para ajudá-los a crescer em sabedoria, justiça e amor, diz o provérbio de sabedoria, Provérbios 9. Também o discípulo de Jesus Cristo, ao ver o cisco, veja, ao ver o cisco, porque ele não tem mais trave, ele vê um cisco no olho do seu irmão, ele não julga o cisco no olho do seu irmão, não. Ele já teve uma trave no seu, ele já entendeu o amor de Cristo. Agora, ele pega o seguinte, ele faz com que essa pessoa, chegada perto, ele fala, você quer que eu possa tirar esse cisco que está ainda no teu olho, que está impedindo de você ver o amor do Pai, o reino de Deus, o amor de Cristo, a nossa comunhão? Você quer que eu tire esse cisco? Que você possa ver o reino de Deus e a sua justiça? Então eu quero te ajudar. Eu não quero te julgar. Vou repetir, eu quero te ajudar e não te julgar. Você quer que eu te ajude a tirar esse cisco? Eu posso te ajudar a tirar. Isso não é julgamento, queridos. Porque muitos se sentem de que maneira? Muitos se sentem criticados, julgados ou até condenados em suas consciências fracas, sem maturidade espiritual. Isso é comum nos novos convertidos e que você vai encontrar pessoas que aceitam facilmente e não. Para esses fracos na fé, nós precisamos usar muito da tolerância e do amor. Porque muitas vezes é constrangedor tudo que chega até nós. Mas você olhando claramente, você discerne e você vai vendo as coisas para você fazendo não só escolha, mas também tomando decisões, para não ficar perdendo tempo com terra não produtiva, que você já mostrou que são terras batidas. São pessoas que recebem com alegria, mas no fundo, corações endurecidos. São pessoas que até vão produzir uns pequenos frutos, mas os cuidados do mundo sufocam. Você acaba diferenciando isso. Ele nos ensinou a enxergar isso. A palavra é a mesma. O problema é a terra, queridos. Mas ele falou, na boa terra vai produzir 30, 60, 100 por um. E é sobre isso que eu estou falando. Provérbios 9:7 fala, se você repreender o escarnecedor, presta bem atenção, queridos. Tem um escarnecedor lá. Aí você repreende ele. Logo você vê que você vai sofrer uma afronta. Vê uma afronta sobre si. E ele te compromete, porque ele te aborrece. Então, para esse, você não adianta ficar dando as coisas. Aí você pergunta, o que eu tenho que fazer então, Senhor? Ele falou, ame. Ame sempre. Só que na realidade, é ele que não quer. É ele não quer. Então não adianta você forçar. Aprenda isso, querido, para não perder mais tempo. Segundo, o que censura e corrige o perverso, tá vendo? É o perverso, o mau, o iníquo, aquele que não tem nada com Deus. Se ele te injuriar, a si mesmo, você vai sofrer uma injúria, porque ele vai te injuriar. Ele falou, para esse, o que eu tenho que fazer? Ele falou, não adianta, é terra, é uma terra diferente, não adianta jogar semente. Por isso que ele falou, jogar aos cães, jogar aos porcos, não joga as coisas preciosas para pessoas assim. Que pessoas? Escarnecedoras, perversas, mal, que quando você quer ajudá-las, elas não querem ser ajudadas. É terra
que não vai produzir nada. Não perca tempo, queridos. Aí ele diz assim, Provérbios 9, repreende o sábio. Mas eu sempre perguntava, mas eu quero ser repreendido pelo sábio. Ele falou, não, você é aquele que tem os olhos abertos, porque sábio tem muitos. Repreende o sábio e ele vai te amar. Dá instrução ao sábio. Ele falou, mas eu preciso de instrução. Não, você tem os olhos abertos, espiritualmente, mas tem muitos sábios que não têm os olhos abertos. Instrua esses sábios a respeito de Jesus, do reino de Deus, da sua justiça. E ele se fará ainda mais sábio. E ele fala, e quando você olhar um justo que está crescendo em justiça, que quer Jesus Cristo, ele fala, ensina o justo. E ele crescerá em prudência. Será um cara prudente. Então ele não vai passar a sofrer danos e nem ficar perdendo tempo com terra que não é produtiva, porque ele já semeou nessa terra. E ele vai procurar agora as terras que estão produzindo a 30, para ela produzir mais, a 60, para produzir mais, a 100 por 1. Uma semente que produz a 100 por 1. É esse julgamento que ele está falando. Não é julgamento de criticar, é julgar a si mesmo, analisar todas essas coisas. Inclusive, se você está entendendo que é corpo de Cristo, identidade de Cristo, natureza santa, propósito segundo a vontade de Deus. Se você é sábio, diz no final, no versículo 12 de Provérbios 9, para ti mesmo você é. Toma cuidado, não se ache, não. Mas o que é interessante, mas se você for escarnecedor, ou simplesmente está fazendo isso por direito, por privilégios, interesses, ele falou, só você vai suportar tudo isso, porque você passará pelo juízo do crivo de Deus. Queridos, hoje eu quis trabalhar exatamente o que Jesus falou. E ele falou para quem isso? Ele falou para todos nós adâmicos, naturais. Mas para aquele que aceitou a Jesus, se tornou um homem espiritual e se mantém fiel a Deus e em comunhão com Deus, e Cristo está sendo expressado através da sua vida, hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor. E ele fala, renova, faça isso em memória de mim, renova a tua fé. Quando você pegar o pão, não se esqueça que não é o comer, é o partilhar desse corpo para expressar esse Cristo onde você estiver. E quando você beber desse vinho, é o meu sangue, a minha vida, para que através da sua vida as pessoas possam ver Cristo, a minha vida. Deus abençoe e que você não entenda se julgar no sentido de criticar, mas sim para ajudar. Mas sonda-se a si mesmo, que você vai ser uma pessoa que, julgando a si mesmo, não seja julgado por ninguém. Se você condenar a si mesmo, não vai ser condenado por ninguém, porque você já, na realidade, é uma nova pessoa em Cristo Jesus, e aí você vai conseguir fazer uma coisa que é perdoar, e você será perdoado, amar, você será amado, e misericórdia, porque tudo isso nós já recebemos. E agora, como filhos de Deus, precisamos partilhar e dar para que outros possam também viver e ter essa graça em seus corações. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos fazer a ceia do Senhor agora. Pensando nisso, que nós devemos julgar a nós mesmos, vamos ter um momento de estar orando e colocando a nossa vida diante de Deus, tomando consciência daquilo que somos, daquilo que já fomos perdoados, mas muitas vezes nós não temos essa consciência. Então, vamos orar, entregar a Deus totalmente a nossa vida, confessar a Deus o nosso pecado, os nossos pecados, que nós achamos que ainda não estamos plenamente como Jesus quer, que quando nós ainda julgamos, quando ainda não amamos, então vamos ter um momento, vamos estar orando, entregando e vamos confiar que em Cristo Jesus
pela sua vida, nos tornamos dignos de participar da Santa Ceia, porque pelos nossos méritos nós nunca seremos, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós nos tornamos dignos. Senhor nosso Deus, amém, nosso Pai, nós queremos agora nos colocar diante do Senhor. Sonda, Senhor, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e conduze-nos ao caminho eterno. Nós queremos confessar diante do Senhor as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas incertezas, os nossos julgamentos, não de acordo com o julgamento perfeito que é o do Senhor, mas que possamos aprender a humildade com Jesus, o nosso Mestre, que tendo todo o direito de julgar, não julgou, tendo todo o direito de condenar, não condenou. Então, quem somos nós para achar que temos esse direito? Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Capacita-nos a cada dia a prosseguir a carreira de fé, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e crer que as demais coisas o Senhor nos acrescentará, que o Senhor nos livrará de toda ingerência do mal, para não tropeçarmos em alguma pedra. O Senhor dará ordens aos teus anjos para que nos guardem no teu caminho, e mesmo que tropecemos, o Senhor estenderá a tua mão e nos ajudará a levantar. Por isso, Jesus querido, reveste-nos, Senhor, com teu Espírito Santo e torna-nos, Senhor, dignos de participar desses elementos da Santa Ceia, o pão, que é a comunhão com o corpo de Cristo, com a tua igreja, com todos os salvos, e o sangue, que é a tua vida, que flui entre cada um de nós nesse corpo, para que cada um de nós, como parte desse corpo, possamos viver em comunhão, em harmonia, em alegria. Prepara o nosso coração, Senhor, santifica a nossa vida e esses elementos que vamos tomar, para que são simbólicos, mas que através desses símbolos o Senhor renove a nossa fé, amém, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa alegria perene. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor já perdoou os nossos pecados. Por isso, nos sentimos agradecidos. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma música. Medo tens que o tentador te vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu,
ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Muito bom. Queridos, nós consagramos agora esse pão, que é um pão físico, mas que nele está todo um contexto de uma fé, de um memorial que Jesus mandou nós fazermos. Que isso aqui é o símbolo do corpo dele partido, para que todos nós nos alimentássemos dele e pudéssemos ter vida, vida plena agora e eterna depois. Renovamos isso ao fazer pela fé, exatamente pegando esse pão e juntos nós vamos comer esse pão agora que simboliza o Espírito de Cristo. Nós precisamos desse Espírito, o Espírito Santo, para que a gente possa expressar o Cristo na nossa vida e sermos a expressão do Cristo com a nossa vida. Façamos isso para renovar e nos fortalecer. Você que às vezes está se sentindo fraco, no contexto da fé, da compreensão de Cristo, coma para se fortalecer. Porque ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Façamos isso agora. Também nós consagramos esse cálice com vinho, símbolo do sangue de Cristo, que ele mandou que a gente o fizesse. Alimentados com o Espírito de Cristo, ele diz, agora entenda pela fé, que isso daqui é a vida necessária para nós continuarmos vivendo esse Cristo plenamente com a nossa vida. E ele falou, faça isso em memória de mim. Essa é a nova aliança que faço no meu sangue, para que vocês tenham vida plena agora e eterna depois. Você que também não se sente cheio de vida, faça com fé isso, com a certeza e a convicção que é o memorial que Jesus mandou fazer, para que você possa estar forte, não mais doente, e nem mesmo dormindo espiritualmente, mas que forte você compreenda que você faz parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, você expressa com a sua vida Ele onde você está. Que assim seja para a honra e glória de Deus e para o nosso bem. Façamos isso fortalecidos pela fé. Queridos, nós queremos agradecer esse memorial que nós pudemos fazer, que representa a essência daquilo que nós falamos, a nossa fortaleza em Cristo. Somos nós que vencedores, porque entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, não importa onde você está, meu irmão, minha irmã, aonde você se encontrar, você entendendo esse sentido plenamente pela fé e fazendo ele, você estará fortalecido, renovado espiritualmente e também a tua vida será uma expressão de amor de Cristo onde você estiver. Que Deus abençoe nesse sentido. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.